Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Agora são aqui já 3h30 da madrugada. Resolvi gravar esse vídeo, né? Porque eu estava vendo ontem e hoje eu estava meditando nessa palavra. Ontem eu estava assistindo um filme, né? Filmes antigos. Eu gosto muito de filmes antigos, né? Dos anos 40, 50, 60. Né? E fico vendo aqueles atores, né? Grandes atores, né? Em filmes clássicos, né? Muitos filmes também preto e branco. Adoro, eu gosto muito desses filmes de classe mesmo. E fiquei meditando, né? Aqueles atores que, né? Passaram, né? Não tá mais. E hoje eu estava vendo uma cena da Praça é Nossa, quando era o pai do Carlos Alberto, esqueci o nome dele, junto com Pedro Cardoso, que é um dos melhores atores brasileiros, comediantes brasileiros, gostava muito dele. E lembra do seu Rolando Lero? Então ele novinho, né? Na praça ali. Nós sabemos que Pedro Cardoso já partiu para a eternidade. Eu fiquei pensando, né, meditando, né, esses atores que já passaram. E fiquei pensando na minha carreira, né? Eu como ator, a gente sempre almeja, né, fazer muita coisa, né, fazer grandes espetáculos, fazer filmes, novelas. No Brasil, novela aqui fora é uma coisa de baixo nível, né? Mas no Brasil, você vê que o domínio de uma televisão fez com que a novela fosse uma coisa, né, grandiosa, tal, mas aqui fora é a mesma coisa que lixo. Aqui fora realmente se dá um valor a séries, entendeu? Mas não novelas. Novela parece uma coisa que amarra você mesmo. E é isso que essas emissoras lá do Brasil faziam. E eu sempre meditando, né, ali na importância, né, de se fazer, de você exercer a tua profissão. E eu trabalhei, né, fiz algumas participações de novela na Globo, no SBT, mas assim, são coisas que eu queria almejar mais ainda na época, né? E depois que eu encontrei a Cristo, eu mudei a minha visão. Deus começou a mudar a minha visão, que eu tinha que fazer a obra, trabalhar para Ele através do teatro. E foi o que eu fiz. Criei o Ministério Atores de Cristo e com esse ministério nós rodamos o Brasil, fizemos em muitos lugares, em muitas igrejas, presídios, casas de recuperação. Fizemos aonde nos convidarem, aonde a gente, né, conseguiu entrar. E agora eu estou aqui na Europa já há 13 anos, vou para 14 anos aqui na Europa. E eu fiquei meditando, né, nos filmes, eu gosto muito dos filmes antigos, fiquei meditando esses atores, onde eles chegaram, onde eles estão agora. Acabou. Como a nossa vida é como um vapor, né? Vem. Eu fiquei imaginando alguns atores, eu não vou dar nome aqui, né? Todos os atores, eu imaginei alguns atores, eu pensando em certos atores, no auge dele, quando ele estava lá no auge, lá, né? Muito requisitado, dando autógrafo, entendeu? Ganhando muito dinheiro, muita fama, muita bajulação, né? Muito enriquecimento, muita entrevista, entende? Tudo ao seu dispor, né? Tipo, você imagina se o cara gostava de mulheres, mulher que ele queria, ele podia ficar, entendeu? Se fosse mulher, o homem que ela quisesse. Então eu fiquei imaginando a fama, como ela engana. E eu comecei a meditar e me veio um versículo na mente. Eu vou ler aqui para vocês, está ali na tela do computador. É um versículo muito profundo e fala justamente sobre isso que eu estou explanando agora. Que diz assim, ó, tem três, nos evangelhos está em três, tem Marcos, Mateus, não sei se e João, parece. Mateus 16, 26, que diz assim, ó, pois
que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Essa é a pergunta. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? É a pergunta que a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo pergunta. Então eu fiquei, assustado, porque essa palavra veio no meu coração, depois que eu estava meditando nisso. E a gente realmente, eu fico pensando assim, que as pessoas ganharam muita fama. Entenda uma coisa, todo talento vem do alto, nenhum talento vem de baixo. Você não aprende, você entenda, você vai estudar uma coisa, você vai se capacitar daquilo, né? Você vai se preparar para aquilo. Mas quem está te dando capacidade, quem está te dando o talento é o Senhor. Você só tem habilidade naquilo porque Ele te deu. Então tudo é para a glorificação do nome dEle. Agora é claro que muita gente não conhece Deus. Então as pessoas ficam naquela vontade de querer conhecer Deus ou querendo fazer algo sem se importar com Deus. Quantas pessoas, vivem aí como se Deus nunca existisse. E assim os ateus, os blasfemos, está cheio de gente assim. Então todo talento vem do alto. Deus deu talento aos homens. Só que esses homens não reconhecem. Existe o Deus do talento, que realmente merece todo o louvor, pelo menos o agradecimento a Ele, pelo talento que Ele te deu. E a gente vive uma vida dessa forma, sem se importar. Só que o fim vem. Aí vem esse versículo. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Para onde você vai quando você morre? Esse é o problema. Existem dois caminhos. Ou a condenação eterna, sem Deus, ou o céu com o Senhor. Eternidade com Deus. Ou eternidade sem ou com Deus. Nós possamos escolher com Deus. Por isso que todo o talento que Deus nos deu é para ser usado para Ele. Vamos usar para Deus. Eu sou saudosista no sentido de que eu gosto das coisas antigas, filmes antigos. Eu gosto muito, muito mesmo. Das músicas antigas também dos anos 70, 80, eu gosto muito daquelas músicas daquela época. De 90 para cá, as músicas, para mim, o mundo se tornou lixeira. Só tem coisa ruim. Eu acho que o ápice do ser humano mesmo, da inteligência, da sabedoria, dos grandes talentos, grandes gênios que o mundo, foi até 80, os anos 80, década de 80. Depois dali acabou. Você pode ver que de lá para cá o mundo só se tornou uma coisa pior do que estava. Só ficou de mal a pior. Eu acho que realmente agora nós estamos vivendo a época da vida do Senhor, porque o mundo está virando pior, 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos ver que coisas piores aí vão ser decretadas e coisas vão piorar daqui para frente. Por isso que nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Entendeu? Entender que o talento Ele que dá tudo, Ele que nos capacita. Nós podemos nos preparar para que Deus possa nos capacitar. Essa é apenas uma indagação minha sobre o saudosismo e sobre os talentos que Deus me deu, o talento que Deus me deu. Eu tento usar para Ele o que eu posso, aonde eu puder chegar, eu vou usar meu talento para Ele, porque foi Ele que me deu. Eu retribuo para Ele, devolvo para Ele, justamente porque eu não quero, de forma alguma, de maneira alguma, entendeu? Ficar com o que não é meu, é do Senhor. Foi Ele que deu para o seu louvor, para a sua honra, que nós possamos adorar a Ele, entendeu? Engrandecer o nome dEle e agradecer eternamente a Ele tudo que Ele fez por nós e tudo que Ele ainda fará nessa vida. Amém? Essa é a palavra que Deus possa te abençoar e te despertar para entender que o seu talento é para Ele, não é para nós, é para Ele.
Que Ele possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.